Então, encerrada essa etapa em que a gente discutiu a Idade Média, as características da Idade Média e o feudalismo como modo de produção tipo dessa sociedade e também como modo de desenvolvimento de forças políticas e econômicas típicas desse modelo social que vigorou aí na Idade Média, a gente vai passar agora a discutir mais precisamente as características dos estados centralizados que vão surgir justamente desse declínio da Idade Média e do feudalismo, e aí a gente viu exatamente os motivos pelos quais ocorreu esse declínio do feudalismo no final também da Idade Média. A gente viu as características políticas desse declínio, as características sociais, as características econômicas desse declínio, que é o que vai justificar também o nascimento dos estados centralizados nesse modelo de sociedade nova que está surgindo na Idade Moderna. Então, uma das coisas que nós podemos destacar, que é bom que se tenha em mente, porque geralmente quando a gente fala de um período histórico como esse, a gente tenta generalizar, certo? Características de um período histórico ou de um modo de produção econômico como esse, que foi o feudalismo, certo? A gente tenta generalizar para dar um escopo daquilo que foi aquele período ou daquilo que foi aquele modo de produção. No entanto, nós devemos considerar que não necessariamente aquelas características elas estavam presentes exatamente em todos os locais durante todo aquele período histórico. Logicamente que existem coisas que são comuns, características que são comuns, que acabavam aparecendo em todos os locais, mas há particularidades históricas também de cada um desses elementos, certo? Da Idade Média e do feudalismo em vários outros locais. Por exemplo, falar de feudalismo não é a mesma coisa de falar de feudalismo em toda a Europa ou na Ásia. Por exemplo, o Japão teve o seu feudalismo com características não exatamente iguais ao feudalismo que aconteceu na Europa, certo? A questão também da descentralização política. Existia essa descentralização política, mas logicamente que em determinadas localidades o poder dos senhores feudais estava inclusive também ameaçado pelo poder de outros senhores feudais que inclusive disputavam tanto riqueza, terra, quanto poder. E isso cabe também para as características que a gente vai discutir agora dos estados centralizados. Por quê? Porque esses estados europeus que se formaram com a centralidade política, se consolidaram com centralidade política, eles vão ter particularidades, peculiaridades entre eles também. Embora ambos tenham nascido com essa característica forte da centralização, mas nem todas as características vão ser comuns, certo? Por exemplo, a burguesia ela vai dar um grande impulso para o surgimento desses estados centralizados. Mas a gente vai verificar, por exemplo, que na França, a burguesia, para conseguir ascender ao poder político, porque poder econômico ela tinha, a burguesia teve que mobilizar forças para que fosse realizada a Revolução Francesa, para que acontecesse a Revolução Francesa e a burguesia pudesse ascender ao poder. Então, logicamente que também vão aparecer características que são comuns, mas que não necessariamente são as mesmas características, os mesmos modelos de Estado centralizado em todos os locais. O que se teve em Portugal não foi exatamente a mesma coisa que se teve na Espanha, na França, na Inglaterra. Então a gente vai poder verificar, a gente vai identificar que existiam diferenças entre esses estados. Então, a partir de agora, a gente vai começar a falar sobre o que caracterizava esses estados centralizados que vão surgir ali no início da Idade Moderna. Lembrando que existem várias
vários padrões utilizados pelos historiadores, datas históricas, para caracterizar o início da Idade Moderna, certo? Há historiadores que tratam disso como o surgimento da Idade Moderna no século XV, certo? Com os grandes descobrimentos, com a chegada de Américo Vespucci aqui na América, ou de Cristóvão Colombo, ou que tratam, certo, do surgimento da Idade Moderna já lá na Revolução Industrial, que vai acontecer já mais tardiamente. Então não há uma unidade, certo? Não há uma unidade de pensamento com relação a quando teria surgido. E aí isso é uma coisa que deve ser ressaltada também, justamente pelo fato de que é difícil mesmo produzir essas datas de nascimento desses períodos históricos. Até porque vai depender muito da característica de cada local, certo? Esses períodos históricos, por exemplo, a França no século XVIII ainda tinha muitas características feudais. Então, o que a gente percebe é que uma data fixa não demarca necessariamente o surgimento ou o fim de um período histórico, certo? Porque em um local ou em outro, isso vai variar. Então, vamos lá. Para discutir essas características dos estados centralizados, a gente numerou aqui algumas delas. E uma das principais é a facilidade para reprimir as revoltas camponesas que assombravam a nobreza. Como a gente já discutiu, certo? Um dos medos que os senhores feudais tinham era justamente daquelas mobilizações camponesas que vinham acontecendo no final da Idade Média, no final do feudalismo, certo? Então, os servos, os camponeses, insatisfeitos com a sua situação socioeconômica, passam a atacar esse sistema, certo? Em busca de liberdade, em busca da produção de excedente econômico, porque os servos só produziam para a sua própria subsistência e para o enriquecimento do seu senhor, então isso passa a assombrar muito a nobreza. Então, era preciso que se tivesse um poder central forte para que pudesse se reprimir esse tipo de mobilização dos camponeses. Então, o poder central ele era fundamental, por quê? Porque esse poder central determinava a criação de um exército, a criação de leis, a criação de normas e uma imposição da força sobre a sociedade muito mais fácil de se colocar do que a relação só do senhor feudal com o servo, certo? Que era a relação central lá no feudalismo. Então, ficava muito mais fácil de se impor com um poder centralizado. Então, essa necessidade de reprimir faz com que vá se criar esse poder central para criar a facilidade de controlar a população. Então, uma das características bem é essa necessidade de acabar com as constantes guerras entre senhores feudais. Os senhores feudais em disputa por terra, por poder, também entravam em conflitos, até porque os senhores feudais tinham a sua força bélica, porque os senhores feudais é que garantiam a segurança militar da população. Então, esses senhores muitas vezes entravam em conflito entre eles. E esse conflito entre os senhores feudais acabava desestabilizando politicamente e economicamente uma região. Então, o poder central, o Estado centralizado, garantia essa harmonia entre as partes. Outra característica é a necessidade de desenvolver o comércio através de medidas como a melhoria da segurança nas estradas, a diminuição de impostos, a redução do grande número de moedas regionais e a criação de um sistema único de pesos e medidas. Como a gente já discutiu, no feudalismo não existia uma moeda única, inclusive alguns produtos serviam, como o sal, por exemplo, serviam
de forma de moeda, de troca para equivaler com determinados produtos. Então, não tinha uma unidade de moedas. E isso acabava complicando a relação, certo, econômica entre as pessoas. Essa equivalência que era complicado fazer. Então, uma das funções do Estado centralizado era também fazer com que houvesse essa unidade de moeda para que a todas as relações comerciais, o comércio, lembre-se sempre, a gente vem discutindo nos vídeos anteriores, o comércio ele vai ganhar uma centralidade muito grande, uma importância muito grande nesse período do final do feudalismo para o início do capitalismo, certo? Então, o desenvolvimento do comércio era necessário. E como não se tinha unidade política, as regras eram regras muito locais. A criação de um Estado centralizado tinha essa função justamente de criar um roteiro, digamos assim, para que houvesse um desenvolvimento do comércio, certo? E aqui a gente vê características lá do Estado moderno, quando ele surge, que são características muito cobradas pela população ainda hoje no Estado, nos dias atuais, como, por exemplo, a melhoria na segurança das estradas. Por quê? Porque os produtos eles precisavam circular, e precisavam circular em segurança, para que não estragassem, para que facilitassem a comercialização. Então, de lá já sentia-se essa necessidade de melhoria na segurança das estradas. Diminuição dos impostos, certo? Também, que é uma das coisas que se cobra muito do Estado nos dias de hoje, uma das funções do Estado hoje ainda, é garantir essa diminuição na cobrança dos impostos para ficar melhor, tanto para o comerciante quanto para o consumidor, e lá já se sentia essa necessidade. Isso é uma das características que a gente vê que não vai ser comum a todos os estados. Para falar mais uma vez da França, que vai ser um dos símbolos do absolutismo, lá com Luís XIV, que a gente já discutiu também, o que a França fazia muito era aumentar a carga de impostos. Tanto é que a Revolução Francesa ela vai se dar justamente por conta dessa carga exorbitante de impostos que a população não aguentava mais pagar. Então, como eu comecei esse vídeo falando, determinadas características, elas não cabem a todas as situações, a todos os estados, certo? Mas certo é que uma das características dos estados modernos era justamente criar uma política tributária que facilitasse as relações comerciais. Então, o que a gente vê é que ainda hoje, no Estado que nós temos hoje, no modelo de Estado que nós temos hoje, se exige, certo, determinadas atitudes dos governantes que estão muito ligadas lá a essas características do nascimento do Estado. Uma das coisas que a gente não colocou aqui, mas que é a característica fundamental dos estados modernos, é justamente que eles surgem junto com o embrião do capitalismo, certo? E o capitalismo, a gente sabe que surge, uma das características do capitalismo é justamente a questão do desejo pelo lucro, pelo acúmulo de capital e da propriedade privada. Então, o que é que a gente vai verificar? Que no período de surgimento do capitalismo, já surge junto com ele, ou se desenvolve, surge não porque essa é uma característica humana, a ambição, certo? Então, o que é que acontece? Não existiam leis, não existiam regras que garantissem a segurança das pessoas. Então, eu poderia muito bem matar outra pessoa para me apropriar da propriedade dela, que fosse uma fazenda ou que fosse um comércio. Então, o Estado moderno ele surge também para mediar essas situações, para garantir a segurança da população e garantir também a propriedade privada. Por quê? Porque se o indivíduo não tivesse a sua garantia através do Estado, o que é que aconteceria? É o que o Hobbes vai falar.
no Leviatã, um estado de guerra de todos contra todos. Então, para ter o que era do outro, eu matava para me apropriar.